Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou UX Designer e esse é o Papo de UX. Você sabe qual o impacto que um design pode causar na área de desenvolvimento? Então é exatamente sobre esse ponto que vamos conversar hoje aqui nesse episódio. E para somar com a gente, eu convidei um amigo e que também é o meu padrinho de casamento. Atua como arquiteto de soluções e gestor de pessoas na Accurate. Salve, salve, Bruno Gualda! Fala, Luan. Fala, pessoal. Tudo bem? É um prazer e uma honra estar aqui no podcast Papo de UX e falar um pouquinho com vocês aí sobre o impacto do UX durante as fases de desenvolvimento, né? Contar um pouquinho também sobre as experiências que eu já tive. Pô, muito bom. Eu que agradeço aí, Gualda, por você ter aceito esse convite. Vocês vão ouvir aqui, galera, muitas vezes eu chamando o Bruno Gualda de Guarda, porque é o apelido dele aí, a gente tem uma intimidade e rola isso um pouquinho, mas o Gualda é um querido aí, um amigo e realmente é meu padrinho de casamento aí. Sou muito orgulhoso de ter ele aí como amigo, como padrinho e que me ajudou muito aí durante a minha caminhada profissional. E antes eu quero deixar uns recadinhos aí pra vocês, pra quem gosta aqui do projeto do Papo de UX e quer colaborar de alguma forma, você pode mandar um pix pra gente aí pro e-mail pix@papodeux.com.br, ou também você pode ajudar de outra forma que não custa nada. É só você clicar aí no like e também começar a seguir a gente aqui se você está ouvindo pelo Spotify ou por qualquer plataforma de podcast que você gosta de ouvir e acompanhar aqui o nosso programa, porque dar like não custa nada, não quebra o dedo e você ainda ajuda a impulsionar mais episódios aqui. E também você pode pegar esse link desse episódio e já compartilhar aí com a galera, manda aí nos grupos de WhatsApp, coloca aí no LinkedIn, divulga aí, porque eu tenho certeza que esse episódio, além de contribuir com você, estará contribuindo também com outras pessoas. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal para vocês. Para quem quer aprender UX Design com lideranças de grandes empresas como Nubank, EdTech, Boa Vista e descobrir na prática erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveita o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo aqui de R$ 714 e você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX Design do mercado. Acesse aí o site da Tera ou você pode também clicar no link que estará disponível aqui na descrição desse episódio e receber aí esse descontaço que a Tera tá dando pra gente. Muito legal, né, galera? É isso aí. E Gualda, antes da gente aí falar um pouquinho sobre essa questão do impacto que o design pode causar aí na área de desenvolvimento e vice-versa também, né? Que o desenvolvimento também causa um impacto ali na área de design. Conta um pouco pra gente como você começou a sua jornada profissional na área de tecnologia, como é que foi, por que você escolheu trabalhar com tecnologia. Pra quem não sabe, eu sei que o Gualda já foi padeiro, né? O pai dele tinha uma padaria e olha, o Gualda faz uns doces super legal quando a gente trabalhava presencialmente lá no escritório da Accurate. Ele levava de vez em quando uns doces que ele fazia lá e era muito bom, cara, era muito bom. E aí eu vou fazer uma piada aqui que só a galera vai entender. Não tem colher, cadê a colher? Mas quem ouvir vai entender essa piada aí. Essa piada é muito boa, Luan. Saudades dos pudins e dos bolos, né? Que a gente levava lá no escritório. Bom, Luan, a minha trajetória na área de tecnologia, ela começa efetivamente assim e ganha uma notoriedade, uma guinada a partir de 2011, né? Antes disso, eu era um conhecedor, né, de tecnologia, um estudioso, um curioso. Tive um vizinho na qual, assim, tenho um imenso carinho. Ele já é falecido, o Emerson, mas foi quem me ensinou muita coisa, principalmente da parte de Linux e hardware, né? Então, às vezes, quem via eu com uma desenvoltura ali dentro da Accurate nos primeiros anos, muito veio dessa pessoa que me ensinou bastante. Inclusive, ele era uma pessoa paraplégica, né? Então, ele andava de cadeira de roda e a gente tinha uma diferença de 4 ou 5 casas ali. E eu ia para casa dele, às vezes ele vinha na minha para arrumar o computador, né? Então, até para sair de casa um pouco. Então, essa foi a pessoa que despertou isso em mim. Teve um período que, como você comentou, né, meus pais tiveram uma panificadora, né? Também já tivemos açougue, né? Mas assim, vou pegar o último gancho aqui, que foi a panificadora no Mato Grosso. Eu morei um período lá fora. Inclusive, quando eu fui morar no Mato Grosso, eu fui para trabalhar na área de tecnologia e acabou que, dentre aqueles percalços que acho que todo mundo um dia vai passar na vida, você não passou, o empregador não cumpriu com a palavra dele, né? Eu me mudei para o Mato Grosso. Meus pais já estavam lá, mas eu fui com o intuito de trabalhar na área. Chegou lá, não era nada daquilo. E meu pai precisando de alguém,
eu toquei lá a padaria junto com ele por aproximadamente 2 anos e meio. Mas, né, aquela vontade maior de estudar, de estar na área, eu peguei e fui me capacitar. Chegou um período que eu conversei com os meus pais, falei, eu vou embora para São Paulo, vou fazer um treinamento, o treinamento vai durar aí aproximadamente 6 meses, né? Tinha um interesse, tinha um investimento financeiro. Conversei, inclusive, com minha tia, né, que mora em São Paulo, a irmã da minha mãe, para poder passar esse período na casa dela fazendo esse treinamento, né? Daí para frente, eu fiz o treinamento em São Paulo, na época era Impacta Tecnologia, fiz um curso de Dell, para quem não sabe, de Delphi, para quem não sabe, e depois disso eu acabei passando numa faculdade, estava num período, né, naquela idade de prestar vestibular. Prestei vestibular na Unifev, em Votuporanga, para engenharia de computação. Passei, iniciei a carreira do curso de engenharia da computação. Fui bolsista do programa Escola da Família, né, conseguia lá ajudar o pessoal com todas as limitações que a escola pública às vezes dá para a gente, né, em termos de infraestrutura, também vinha de pessoas muito carentes, né? Então, quando a escola abria aos sábados e domingos, era até para dar uma oportunidade. Foi um projeto que me deu uma visão bem bacana sobre como abraçar a comunidade nesse sentido, né? De acolher eles nas dificuldades ali que eles têm, ou até na falta de recurso para poder suprir. Fiquei no curso por 1 ano e meio, né? Como eu comentei, eu era bolsista, mas o dinheiro pesa, né, para todo mundo. E para mim pesou quando, às vezes, tinha um evento, tinha uma palestra, tinha um livro para comprar e não tinha grana. Então, isso pesou muito mais para mim do que eu tentar manter a calma. Não digo se eu fiz certo ou se eu fiz errado. Eu tomei a decisão com os insumos que eu tinha naquela ocasião, né, e resolvi trancar a faculdade naquele momento. Eu tinha arrumado um trabalho fora da área, inclusive, de tecnologia, mas o dinheiro naquele momento falou mais alto para mim e eu fui trabalhar numa empresa de implementos rodoviários em Votuporanga, né? Mas aquela história, né? O pezinho nunca saiu da área de tecnologia. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer uma faculdade. Fiz um curso de gestão de sistema de informação, fiz uma faculdade de EAD pela Unip. Minha esposa, ainda que me incentivou, ela já vinha de um curso de EAD, ela tinha feito presencial, né? E fez um EAD também, e falou assim, vai nessa linha, não para, né? Ela também me incentivou bastante nesse sentido, para não perder o pique, né? Basicamente é isso. E aqui eu já quero fazer um parênteses, né? Que é pessoal que está aí, que eu sei que às vezes vai estar ouvindo a gente, está desanimado, às vezes não está olhando para o foco. Ouve às vezes o coleguinho, ouve o pai, ouve a mãe, ouve a esposa, a namorada ali, e se tem alguém te cutucando é porque tem alguma coisa ali que você precisa prestar um pouquinho mais de atenção, e foi o que aconteceu comigo. Eu tinha um certo receio sobre fazer ou não a faculdade EAD, né? Nunca escondi isso, né, nos papos, nas rodas de amigo, mas foi bom para mim porque me deu gás para retomar, né? Porque quando eu tive que trancar a faculdade, eu dei uma murchada, né? Fiquei um pouco triste, um pouco chateado no momento, e ao retomar a faculdade ali pela Unip, isso me deu um gás, e depois eu vim fazer o curso de Java pela Global Code, era ministrado pelo Thiago Vespa, que é um amigo em comum que a gente tem, né? Você conhece, você estava na mesma turma que eu, né? Nós fizemos alguns amigos ali, e daí para diante foi só o tempo, assim, e eu digo até que Deus foi ajeitando as coisas, porque quando terminou o curso, mais ou menos em novembro de 2010, se eu não me recordo, a data aqui exatamente, no começo do ano ali, entre dezembro para janeiro, a Accurate, que é a empresa que eu estou hoje na figura do Thiago Vespa, me procurou para trabalhar, né, e foi aí que começou, de fato, essa jornada. Bom, até aqui contei um pouquinho como é que eu entrei, e agora eu vou contar o meu período, né, dentro da Accurate. Quando eu comecei na Accurate, eu era focado no desenvolvimento back-end, né? Não conhecia algumas tecnologias, inclusive, que a empresa utilizava. Por exemplo, na época lá era muito forte com o SoSuite, né? A parte de serviços. Quem trabalha com Oracle aí, ou estiver ouvindo a gente, ou já conhece algum amigo, vai saber um pouquinho do que eu estou falando. Tive alguns projetos bem significantes durante o desenvolvimento, que deram uma visão para mim muito ampla, né, para o crescimento da carreira. E também, paralelo a isso, né, dado o conhecimento que eu tive lá, como eu comentei no começo da minha fala, o conhecimento da parte de infraestrutura, da parte de Linux, isso também eu consegui ajudar a empresa em outros segmentos. Então, enquanto eu estava avançando na minha carreira de desenvolvedor, eu também estava conseguindo apoiar a equipe e aprimorar, né, dentro de uma empresa, dentro de um segmento maior, né, além do meu convívio caseiro, aplicar um pouco daquele conhecimento. Então, isso foi bem, bem bacana. Vou avançar um pouco das etapas, né, até para a gente
ir direto para o nosso assunto aqui. Eu estou dentro da Curate há 12 anos, né? Faço parte da equipe aqui há um pouquinho mais de 12 anos e passei por algumas áreas, né? Nesse momento, eu estou aqui como Tech Manager, né? Arquiteto de soluções, e o papel de Tech Manager que tem justamente a responsabilidade de prover soluções, né? Além de apoiar tecnicamente toda a equipe e cuidar da gestão de pessoal. Então, faz o acompanhamento, tenta prover os recursos não apenas técnicos, mas também aquelas necessidades pessoais que surgem ao longo do dia, né? Todo mundo tem, é inerente nosso aí do dia a dia. Então, essa foi um pouco da minha jornada aqui dentro da empresa. Pô, maravilha, Gualda. E durante essa jornada aí, a gente trampou junto aí durante uns 8 anos, né? Se contar as 2 vezes que eu atuei aí na Curate, aí foi mais ou menos uns 8 anos juntos ali, trabalhando e tudo mais. E você lembra que antigamente, hoje a área de design, ela tá bem dividida, né? A área de tecnologia de produto digital ali tá bem dividida, né? Na época que a gente começou a trabalhar junto ali em 2010, 2011, na Curate, que foi a filial que montou aqui em São José do Rio Preto, era tudo junto, embolado ali, né? Os processos e tal, não tinha esse pensamento de forma ágil, não usava Scrum, não usava Kanban, não tinha essas metodologias. Se tinha, mas a gente não utilizava, tal. Essas nomenclaturas, essas divisões. Então a gente trabalhou tanto sem essa divisão e agora com essas divisões, tudo mais. Qual que é a sua visão? Por que você considera que é importante ter uma pessoa designer atuando numa squad ali na hora que está desenvolvendo um produto digital? Dado todo esse contexto, esse cenário que você tem, né? Porque você, como eu falei, você viveu essa época que não tinha designer, ou que tinha, mas era embolado, e agora você está vivendo uma outra época onde está tudo mais organizado, em squad, tribos e etc., na hora que vai se construir essa solução digital. Na sua ótica, para você, por que é importante ter um designer ali? O que ele impacta de positivo tendo, né, para essa pessoa atuando dessa forma ali, de todo esse cenário que você já viveu, desse teu histórico e de coisas que você também observa e etc. Legal, Luan. É um bom ponto, né? E muito provavelmente, muito tudo que eu vou comentar aqui a respeito do X vai valer para a área também de QA, porque foram 2 mundos que eu consegui ver uma diferença e uma evolução, inclusive, né? Uma mudança dentro da empresa ao longo desses 12 anos. Eu tive um momento que a gente olhava assim, que não tinha o X e não se entendia a necessidade de ter o X, por mais que tinha sua figura, né? Você esteve lá no começo, o pessoal não tratava como algo relevante, achava que era alguém desenhando tela. Você sabe, não me ouçam com tom pejorativo, mas eu tenho certeza que muita gente já deve ter passado por isso aí, que está na área de design. E ao longo do tempo, né, dado ao gap que estava sendo começando a aparecer entre a expectativa do cliente e o que o time de desenvolvimento entregava, e aqui o time com todas as pessoas envolvidas no processo, né, seja o back-end, o front-end, o design que estava presente também dentro desse contexto, e é que eu te falei, numa menor expressão, né, porque o pessoal não queria jogar tanta luz em cima desse problema, porque se achava um pouco irrelevante, né, acho que você pode até falar um pouquinho mais do que isso, que é mais a dor da sua pele, né, era a visão que eu tinha de fora ao olhar. E ao longo do tempo, quando começou a entender que o X-Design ali, ou o Product Design, participando dos ritos do dia a dia, desde a concepção do projeto, havia um ganho, uma melhora e uma aproximação entre o produto que ia ser entregue, que estava sendo desenvolvido, com a expectativa do cliente. Um outro problema, você sempre vai ter, né, um outro ruído, mas ele é reduzido, né, e às vezes é muito pontual, né, e vai muito mais na linha de que eu quero mudar essa cor ou esse componente do que necessariamente não foi isso que eu pedi, né, a gente passou por esse cenário, não era essa a minha expectativa, né, e isso é muito frustrante, porque você investe um tempo, você pelo menos tem uma linha de entendimento, mas pela distância que às vezes você se mantém do cliente, não ficava claro a mensagem que estava chegando para o time de desenvolvimento. Então, para mim, o principal ponto é você ganha em agilidade, você ganha em resultado e você tem o cliente mais próximo. O cliente mais próximo te gera confiança, tá? Então, assim, tudo nessa vida é uma relação, é uma cadeia de confiança. O cliente confiando no trabalho que a equipe está desenvolvendo, né, que a empresa foi contratada para desenvolver, você consegue gerar frutos para o futuro. E isso possibilita novas oportunidades. Então, é a forma como eu vejo e é onde eu acredito que foi assertivo, né, aplicar isso junto com as squads. Então, a concepção do início do projeto, da proposta técnica, um UX, conversando com o cliente, isso é maravilhoso.
Pô, é muito legal você trazer essa sua percepção, ainda mais você atuando como um arquiteto de solução atualmente, mas por você também ser um desenvolvedor e você enxergar essa ótica, porque às vezes nós designers falamos isso, mas outras pessoas que são de outras áreas, que estão entendendo um pouco mais sobre o que é UX design, o que significa design e tudo mais dentro das empresas e como pode gerar valor ali na hora de desenvolver os produtos, não tem essa visão, né? E você, como um programador, tendo essa visão, é muito legal você trazer isso e jogar essa luz, né? Por que isso é importante, e esse impacto que tem ali uma pessoa designer atuando junto na hora de criar soluções, né? E que, de fato, realmente a gente fala hoje, a gente tá na nossa bolha aqui de design conversando sobre isso, e às vezes até nessa bolha de tecnologia, mas, cara, tem muita empresa que ainda não sabe o que é design, cara. Eu acho que a maioria das empresas não sabe. Se a gente pegar onde a gente mora aqui, porque o Bruno Gualda também é aqui da região de José Bonifácio, aqui ele mora em Rio Preto, mas a família dele é de Votuporanga, né, Gualda? Então aqui na nossa região aqui da área 17, né, DD 17, a galera não tem muita noção disso. A maioria das empresas, indústrias que tem por aqui, elas não sabem o poder e o impacto que design pode causar dentro de todas essas empresas, todas essas esferas. Então, um pouco também é o papel nosso de educar essas pessoas para entender sobre isso, trazendo esses cases, esses pontos que você trouxe e expôs aqui. E, cara, eu acredito que às vezes também, mesmo tendo um designer ali, pode às vezes ter as dificuldades, ter os desafios, né? Muitas vezes o designer também gosta de criar coisas inovadoras e tal, para essa questão mais criativa. Só que a gente sabe que... Eu sei por conta de ter esse conhecimento de desenvolvimento, por ter aprendido também programação, mas a maioria dos designers não foca tanto em aprender programação. E aí, por conta disso, às vezes eles criam algumas coisas que às vezes não é replicado no desenvolvimento. Ou seja, o design que as pessoas fez fica diferente do que o produto que vai para o ar, né? Porque às vezes o programador ali também não tem tanta ideia de como funciona o design e tal. Que ações que você acredita que pode ser feita para melhorar isso, né? Melhorar e resolver esse problema, né? Tipo, o designer cria uma tela de um jeito, a hora que chega no final, o produto vai pro ar. Nossa, mas não foi isso que eu desenhei. Pô, o que você entende dentro dessa cadeia de desenvolvimento ali, dentro desse processo de desenvolvimento desse produto digital, essa esteira? E quais os pontos também que você vê que tem esse atrito, por que causou isso, né? Como que a gente faz para trabalhar melhor para que isso não aconteça? Porque é comum isso acontecer. Eu já vi várias vezes isso acontecer, tanto em empresa pequena como em empresa grande, onde o designer vai lá, fez a pesquisa, foi lá, desenhou a tela embasada naquilo, mas chega no final, o desenvolvedor acaba fazendo um pouco diferente do que fez e que isso gera um impacto. Pô, se teve o desenho, por que não fez igual o desenho? Aí vai pro ar diferente, aí dá problema, aí que quer achar culpado em vez de resolver e você sabe muito bem dos problemas que isso acontece. Mas para você, na sua visão, quais são os pontos que podem ser feitos para resolver isso, né? É claro que, novamente, é sua visão, sua opinião, mas que eu acredito que pode ser válido e como dica também pra galera, pros designers que estão nos ouvindo, né? E programadores e quem estiver nos ouvindo aí, eu acredito que pode ser muito útil essa sua visão, esses seus pontos aí que você tem como arquiteto e etc. Se fosse para ser resumido a resposta, eu diria que comunicação. Comunicação é a palavra-chave, né? E que não pode e tem que ser uma comunicação síncrona. O que eu quero dizer? O time precisa estar interagindo, o time precisa estar engajado. E é o X conversando com o dev, com o front, com o back, com o líder técnico, fazendo todo esse encabeçamento dessas pessoas para que o produto final caminhe para o resultado esperado e consiga chegar. O que eu quero dizer com a questão da comunicação? O X, o papel dele, eu entendo principalmente que ele é criar, sabe? O do design ali, ele tem que propor algo diferente. Porque, eu vou fazer uma brincadeira aqui, não é uma propaganda, tá, pessoal? É como o Mastercard. O cliente espera, me surpreenda, né? Me surpreenda, me traga algo diferente. Minha ideia é essa. E muitas vezes o cliente fala assim, eu quero o meu aplicativo, eu quero o meu site igual esse aqui. Ele tem uma base. O igual não é igual. Ele quer com aquele detalhezinho que faz parte do dia a dia da empresa dele, aquela marca que está em cima dele ali. E aonde que pega? O design, e eu posso ver porque eu vi você trabalhando, eu vejo o time aqui da Curiate trabalhando, você conhece algumas das pessoas também, ele tem uma cabeça um pouco mais criativa do que às vezes do que o dev, tá? Eu quero deixar aqui sem menosprezar ninguém. A cabeça dele, ele consegue expandir mais, porque é o dia a dia dele, ele consegue olhar para os componentes, ele consegue ver. O que precisa, na minha concepção, para minimizar determinados pontos é o seguinte: se o design está resolvendo aplicar algo novo numa tela, né, vai criar um componente diferente, algo não previsto, é necessário conversar com o líder técnico, né, do projeto ali, ou com a pessoa responsável, né? Às vezes você tem um especialista na área do front ali, que vai implementar aquela tela e entender
qual é o impacto que isso vai causar para você? É possível replicar? A gente já tem algo no código que consiga seguir essa implementação de uma forma natural? Ou vai gerar um gap, um débito técnico, na verdade, na onde a gente vai ter que fazer muito ajuste, vai ter que fazer... o pessoal gosta de usar muito, o termo é gambiarra, você está entendendo? Para conseguir fazer funcionar. E ainda assim vai cair no cenário que você colocou, Luan, que é não atender o que foi desenhado pelo design. Vai ficar lá assim, o canto não deu para ficar arredondado porque a gente está trabalhando com uma tecnologia X e ela não permite utilizar esse canto dessa forma que no Figma às vezes possibilita, né? Pegando aqui o Figma como exemplo. Então, essa conversa, essa interação dia a dia, e por isso que os ritos, por exemplo, dentro do Agile é importante, por exemplo, as dailies, para poder apresentar, para poder colocar, né? E explicar para o time, falar, pessoal, estou pensando nessa linha. O X chegar e falar, estou pensando nessa linha. Tá ok para vocês? A tecnologia que a gente está utilizando no projeto vai suportar isso? É previsto ou não? Porque também vai jogar. Se o dev fala, esse caminho não dá, você consegue trazer uma solução diferente, ele também fica uma bola dividida para todo mundo tentar ajudar a resolver, né? Buscar uma saída que vai ficar bom para o cliente, que o resultado final sempre vai ser o cliente. Ninguém pode perder isso de alvo, né? Que o produto final ele vai para o cliente, não vai para o dev. O dev é só um entreposto ali de desenvolvimento para o resultado final ser o produto que o cliente vai utilizar. Então, é um pouco nesse sentido. Cara, e aí você comentou um ponto, né? Tipo, o designer ali vai pensar por um outro caminho. Mas e quando o designer insiste? Fala, não, cara, tem que ser assim, porque tem que ser assim. Aí o dev fala, não, mas não vou fazer, porque isso aqui, não sei o que lá. E, cara, você já passou por situação assim? E como que você lidou com essa situação? E até falando pelo ponto que atualmente você tá também como gestor de pessoas ali, né? Então, eu acredito que você tem, às vezes, que gerenciar esse tipo de conflito dentro de uma squad ali, ou esse liderado traz para você esses pontos. E como é que você faz para resolver isso, né? Se você já passou por isso, mas eu acredito que sim. Sim, passei sim num projeto. Num projeto que, inclusive, que você passou, mas já tinha passado por esse problema, inclusive. Eu vou ser redundante. A comunicação. No meu caso, eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo e como que eu conduzi, né? Eu procurei conduzir ali para o melhor resultado. O design tinha uma ideia, tinha uma visão, a ideia era boa, eu tinha entendido, comprei a ideia, super bacana, só que eu falei, isso não vai dar para aplicar no projeto. Tem esse problema. Não, mas tem que fazer assim, tem que fazer assado, né? Como você bem colocou, porque vai ganhar, vai ter ganho, isso e tal. E eu, realmente, nesse ponto, eu sou uma pessoa bem compreensiva e procuro entender quem está falando comigo, né? Ele tem o ponto de vista dele, porque ele é o especialista do X, né? Eu tenho uma visão macro do todo, do projeto, do que está acontecendo, quando eu estou nesse contexto, mas ele é o conhecedor da ferramenta, do que dá para fazer. E aí, coube a mim assentar e explicar tecnicamente, por isso que eu comentei da comunicação, se você vier por esse caminho, a gente vai ter esse impacto técnico. Se a gente for por essa linha, a gente vai ter esse impacto comercial. E aqui, impacto comercial tem várias vertentes. Eu vou citar duas, que foi um cenário que aconteceu. Primeiro, custo. Projeto envolve custo. Então, assim, como é que eu repasso isso para o cliente? Um escopo fechado, eu não consigo passar. Tem que levar para a área comercial poder renegociar isso. Então, precisa ser discutido. As ideias são bem-vindas. As ideias, elas precisam ser colocadas na mesa. O que a gente precisa ter em mente, isso não vai só para o X, isso vai para qualquer área. Vai para o time de back-end, que quando pensa numa arquitetura, para usar uma cloud X ou Y, vai para o time de front-end, que vou usar React, vou usar Angular, vou fazer assim o assado, mas tem que entender que há um impacto no resultado final, que é quem paga a conta, né? Que é o cliente final ali. Então, foi nessa linha que eu acabei caminhando para a resolução. Mas eu vou trazer um lado positivo também, para não falar assim que foi só o lado ruim, né? Não colocar como é que você geriu, parece que só a gente dá a negativa. Houve, nesse mesmo projeto, nesse mesmo contexto, houve a proposição de algo que não era tão praticado, né? No dia a dia daquele projeto em específico, que era a pesquisa, né? Que você sabe que tem várias vertentes aí, o X-Research e por aí vai, né? O Writer. E nesse caso, a proposta do time de X foi, Gualda, vamos levar para o cliente, vamos propor para o cliente algumas soluções diferentes, a gente faz validação e explica para ele como é que esse processo funciona e explica por que esse é o melhor caminho. Eu falei assim, a gente não tem margem para isso. Como é que a gente vai absorver? Não, fica tranquilo, a gente consegue colocar esse desenvolvimento dentro do escopo que a gente já tem previsto aqui. A gente vai fazer a rodada de teste, a gente vai pegar, na ocasião, ele falou assim, eu vou pegar aqui minha mãe, minha tia, vou pegar alguém daqui de casa para testar aleatoriamente, vou passar simplesmente para acessar,
e vou colher o feedback. E isso foi super positivo, porque quando nós tivemos a reunião com o cliente e apresentamos o resultado para ele, falou assim, ó, a gente tem essas duas propostas, tá? Tem essa proposta e essa proposta. O cliente olhou, ele até, de uma forma geral, ele gostou das duas, e ele olhou para uma das propostas lá, que não foi a que gerou o melhor resultado, falando do sentido de usabilidade, tá? Da usabilidade. Ele falou assim, pô, esse ficou bonito, esse ficou bacana. E aí cai naquela história de trás, né? Pô, às vezes o cliente quer alguma coisa que não necessariamente vai atender a necessidade dele, ou vai resolver o problema do cliente dele final. E a gente explicou para ele, mostrou os números, ó, com essa tela, por este fluxo de navegação, apresentando os dados desse jeito, a gente teve tantos por cento de assertividade. E aqui era cliente navegando de forma autônoma, clicando nos botões que precisava. Então, como é que... E era um fluxo de compra, tá? De navegação de produtos ali, de um e-commerce. Ele entendeu a ideia, gostou demais, inclusive, da aplicabilidade que teve, e foi um sucesso, porque o cliente ficou feliz, o time de UX ficou feliz porque eles propuseram isso, né? Veio algo novo que eles estavam querendo tentar aplicar há algum tempo, e para mim foi satisfatório porque, assim, na posição que eu estava, de certa forma, eu consegui equilibrar bem e agradar os dois lados ali de uma forma positiva, né? Explicando, inclusive, os pontos. Pô, muito legal. Eu lembro dessa situação aí. Eu tava mais de longe, mas eu lembro que as pessoas, os designers que a gente tava fazendo a gestão ali, trouxe esse problema na época. E aí a gente propôs essa ideia desse caminho aí. Não, vamos fazer na surdina aí, vamos pegar aí um horário. Foi um horário extra, assim, né? Daquelas coisas, tipo, não que todo mundo tem que trabalhar fora de horário, mas, cara, faz um extra ali que a gente vai ter um ganho nisso. Vamos seguir por essa linha. Pode ser, né? É um tiro que pode ser que não dê certo, mas a chance de dar certo é maior porque a gente tem dados, né? Quando a gente embasa algo em dados, que nem essa pesquisa que foi feita, a chance da pessoa comprar aquilo é maior, porque foi feita uma pesquisa, tem dados, né? Tipo, é mais difícil dela falar, não gostei, eu gostei. É com base em quê? No seu gosto? Não, é com base nos seus clientes que testaram a aplicação e vão usar. Você quer critérios. Você quer ouvir os seus clientes ou você quer ouvir o seu gosto? Aí é mais difícil, né? Dessa pessoa ir mais pro gosto. Lógico, ela quer ouvir os clientes porque sabe que vai trazer uma rentabilidade melhor para a empresa ali, né? E aí você comentando sobre isso, minha outra pergunta para você é, tipo, por conta disso, de ter essa fricção ali com a questão de coisas técnicas que não pode avançar, que por isso que você não pode ir por esse caminho com esse layout que você propôs aqui, você trouxe ali, colocou na mesa. Você acha que o designer, ele tem que aprender sobre programação, sabe? Porque a galera sempre me pergunta no dia a dia, designer não precisa saber programar e tal, né? Eles afirmam isso, né? Eu às vezes perguntam, precisa saber e tal. Eu sempre comento que a minha visão que você não precisa saber programar, mas eu sempre dou o conselho de se você aprender a programar, essa comunicação, igual aconteceu nesse exemplo que você trouxe, você teve que explicar, a forma de você explicar, por exemplo, se fosse comigo, seria muito mais rápida. Você falava, cara, é inviável tecnicamente. Eu, na minha cabeça, já vou lembrar, tecnicamente não é só porque a pessoa não sabe fazer. Pode ser porque vai demorar mais tempo e etc, porque eu já programei coisas, né? Já programei sistemas, então eu tenho uma noção. Outros designers não têm essa noção, às vezes não sabem o que é um algoritmo, como que funciona, uma linguagem, etc. E às vezes tem mais essa dificuldade. Então eu sempre dou esse conselho. Mas para você acredita que realmente faz a diferença no dia a dia mesmo? É diferente um designer que entende de programação ou não? Se o designer não entende, no dia a dia mesmo ali, você observando, cara, dá na mesma, não precisa tanto se preocupar com isso mesmo e tá tudo bem. Ou não, dá diferença sim, vai lá e estuda porque contribui e ajuda muito no dia a dia ali das squads, etc. Tá, eu vou dividir a resposta em duas partes, né? Primeiro, o escopo geral aqui, que tem o necessário e o desejável. Nesse caso do conhecimento da programação, eu diria que é um desejável. Não é um requisito básico para você iniciar, tá? Lembrando que eu não sou Deus X, então, mas eu consigo ter essa visão, dados os projetos que eu já passei, a proximidade, muita experiência que a gente trocou junto quando a gente trabalhou, né? Então, assim, não é obrigatório ter o conhecimento de programação. Porém, com o passar da carreira, né, ao longo dos anos ali, do aprendizado, eu acredito que uma base mínima é importante o design ter. E eu me faço entender da seguinte forma. Você passou por isso, eu acredito que ainda continue passando, que é ter reuniões diretamente com o cliente e entender as necessidades do cliente. Quando o cliente, e a gente é cliente também, sempre se coloca nessa posição, porque
quando a gente usa o cliente na terceira pessoa, a gente está esquecendo que a gente também é cliente, né? O cliente, ele tem sempre os desejos e ele tem lá, ele dá, a gente costuma brincar, aquela viajada, né, de tentar entender o que ele acha que é muito bom, o que é bacana. Cabe a gente, tecnicamente, e aqui o X e todo o time envolvido, colocar a bola no chão e explicar, ó, isso dá e isso não dá. Se o X tiver uma base mínima de conhecimento de programação, eu acredito que isso facilite e melhore a comunicação dele com os clientes no momento de explicar, inclusive tecnicamente, ó, a gente pode desenhar a tela desse jeito. O que você está me pedindo para colocar o botão nesse canto da tela é legal, é bonito, mas não é funcional. Por quê? Vai ter esse impacto. É o que eu falei, ele não precisa saber programar o botão. Não é nesse nível que eu entendo que o designer precisa saber. Mas se ele conseguir entender as limitações que isso pode causar, e se ele tiver, principalmente dentro de uma squad, que trabalha com uma tecnologia específica, conhecer um pouquinho das características da tecnologia que aquelas telas dele vai ser implementada, aí sim eu acho fundamental, né? Porque ele vai conseguir ajudar, inclusive, o time de desenvolvimento front-end ou mobile durante a implementação. Mas, repito, é desejável. Você coloca e cresce ao longo da carreira. Você que está começando, que está ouvindo a gente aqui, está no começo de carreira, não vai sair desesperado aí comprando livros e livros de lógica de programação, né? Mas também não deixe de fazer em algum momento, ter um conhecimento, e se a partir do momento que você está dentro de uma squad, vamos pegar aqui, por exemplo, com o React, tentar entender as nuances que o React tem, e principalmente suas limitações, que talvez antes mesmo até de conhecer a linguagem como um todo, né, ou as suas características principais, é entender as suas limitações. Porque você entendendo as limitações, você vai saber que você não pode colocar determinado componente no teu design, porque a linguagem que está sendo utilizada não suporta. E aí não vai gerar, com isso, não vai gerar aquele ruído que a gente estava conversando no começo, de que o design fez a tela de um jeito e o dev implementou de outra. Muito provavelmente porque havia essa limitação, né? E esse gap aqui técnico que faltou aqui a discussão. E muitas vezes você entende que não implementou do jeito que foi desenhado, é mais por conta realmente desse gap da comunicação do que às vezes você ter um time que tem menos capacidade técnica em fazer, assim, tipo, a gente tá com uma squad onde os dev é mais júnior e aí a dificuldade é mais questão do conhecimento do que a tecnologia que tá impactando ali. Já teve situação assim nesse sentido, que aí você, vou ter que fazer a galera, tipo assim, dá pra fazer, só que, poxa, a galera que não consegue porque é mais júnior aqui e não é tão questão da limitação técnica da tecnologia em si, mas sim das pessoas, do conhecimento profissional delas para fazer acontecer aquilo. Sim, já passei por isso. Esse projeto em questão que teve esse case que eu comentei que foi benéfico aí, tanto para o cliente quanto para o próprio time de UX, né? Porque você via a satisfação do time de UX, a felicidade ao conversar com eles. A limitação, né? Nesse caso que você está colocando, por exemplo, na posição de um júnior, mas a limitação pode ocorrer em qualquer nível, né? É bom deixar claro, porque nem todo mundo vai saber tudo ao mesmo tempo. Mas a comunicação, para mim, resolve esse problema. Eu passei por várias situações nesse mesmo projeto, onde ou um dev ou um X, você está entendendo? Tinha algum problema ou tinha alguma limitação, e o ponto principal era o seguinte, vamos pegar aqui na figura do Luan. Luan, qual que é a dificuldade que você está tendo? Por que você não está conseguindo avançar? Me fala qual que é a tua dúvida, né, para a gente poder ver se é só um problema de implementação, se é um débito técnico. Peraí, Luan, para um pouquinho aqui então, pega 3 dias, investe numa capacitação, num curso, num treinamento, e volta para poder caminhar. E isso vale para qualquer ponto. Então, eu caminhei um pouco nesse sentido, e por isso que eu falei, a comunicação nesse sentido resolve muito, Luan. Muito, 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 porque você consegue pegar os gaps a tempo, né? É preciso ter parcimônia, quem ouve a gente, um pouquinho de consciência aí, é preciso entender que não dá para se abusar a todo momento de que, olha, eu não sei, então preciso parar para fazer um estudo. Você precisa ter um equilíbrio, né? Eu preciso ter um equilíbrio. Eu já passei pelos 2 cenários, né? De pessoas altamente comprometidas e focadas e pessoas descompromissadas. Isso tem em qualquer lugar, né? Não é problema nenhum a gente citar isso. Então, você tendo essa comunicação, você tenta minimizar um pouco desse gap e dar, inclusive, expectativa para quem está trabalhando, né? Para o X que está fazendo, eu estou com uma dúvida, eu não sei se vai funcionar. Não, beleza, vem cá, vamos conversar. E você, na posição de líder técnico, você tenta ajudar o time. Você não tem todas as respostas? Pega o especialista ali da tecnologia, né? Do Angular, do React, do Vue, fala, vem aqui, pega na mão dos dois, fala, a gente está querendo fazer a tela desse jeito. Vai dar impacto? Né? E eu vou citar um amigo nosso aqui em comum, tenho certeza que ele não vai ficar bravo com a gente, que é o Cássio. Nesse projeto em questão, a gente estava trabalhando com Flutter,
ele era nosso especialista, e várias vezes ele levantou a mão para mim e falou: Gualda, isso daqui não vai ficar bom, isso daqui não vai dar certo, para implementar isso vai demorar mais tempo do que o previsto. E aí cabia uma negociação ou com o time de X, ou se de fato o que deixaria de ser feito no X, a gente ia para negociação com o próprio cliente, né? A gente estava numa relação aberta. Eu sei que nem todo projeto é fácil, eu tenho projetos que é um pouco mais difícil, e é natural, faz parte aí da brincadeira aí do dia a dia, né? Mas foi mais ou menos nessa linha que a gente resolveu. Cara, muito legal, assim, esses pontos que você colocou aí na mesa. E assim, na sua visão, ao contrário, também é válido? Tipo, um programador saber pelo menos o básico de design? Porque tudo que você tem falado aqui, sempre a resposta cai na questão de comunicação. E aí quero deixar até um recado pra galera, porque eu falo sobre essas questões de habilidades comportamentais sempre nos episódios aqui. Talvez eu seja até o cara chato que só fica repetindo a mesma coisa, mas, gente, é o que eu digo, é o diferencial e cada vez vai ser mais o diferencial no mercado. A gente tá vendo aí a inteligência artificial ganhando muita força nesse ano de 2023, mas muita força mesmo. Onde o que vai fazer você crescer profissionalmente é saber utilizar essas ferramentas, mas muito mais que isso é saber se comportar. É usar ali da comunicação, como o Gualda tá falando aqui, em vários cenários que ajuda a resolver os problemas, quanto também no cenário de você ser proativo, de você correr atrás, de você ser resiliente, você ser flexível e etc. Então, fica esse recadinho aí que eu sempre tô passando aqui pra galera. Mas e aí, Gualda, é válido ou não aí um programador ou outras pessoas que estão ali na squad, a galera de produto, né, PM, PO, GPM, etc., também ter um pouquinho do conhecimento sobre design? O que você acha? Cara, eu acho válido ter o conhecimento, sim, né? Falei, também não acho que não, assim como eu não acredito que o X precisa conhecer a fundo a linguagem do React, por exemplo, né, para desenvolver as telas dele, eu não acho que o dev ali ou as outras pessoas da equipe tenham que saber criar cada componente, né? Ser especialista no Figma ou qualquer outra ferramenta aí que se utilize no mercado. Tá? Mas as noções básicas eu acho importante. E vai, de novo, né? Tô sendo redundante aqui, quem vai ficar chato no episódio sou eu, que vai dar a questão da comunicação. E por que eu quero dizer isso? Quando você precisa explicar algo para alguém, né? E o papel de nosso, né? E aqui, independente do perfil que você tenha, é explicar algo para alguém. Né? Na hora que você está construindo ou que você tem alguma definição, você precisa alinhar isso com o teu cliente, você precisa alinhar isso com o teu par ali do lado que vai desenvolver junto contigo. Você precisa direcionar isso para o teu PO, para o teu SM, para o teu gestor, né? Para o teu head de tecnologia. E por que eu falo que a noção aqui nesse ponto ajuda? Se a pessoa se coloca assim, ó, você como especialista, Luan, na área de UX, você domina, você vai conseguir explicar e você vai usar alguns termos técnicos. Eu não sou obrigado a saber tudo. Vou me colocar aqui na posição que eu estou nesse momento, inclusive, que eu não sou um UX nato, né? Eu não sou um criador de telas. Mas se eu tenho uma noção de definição de alguns jargões, num bate-papo, na hora da definição, da gente conversar com o cliente em conjunto, que a gente for defender uma tese, defender um produto, né, defender uma definição de tela, a gente está alinhado. Eu consigo te ajudar e você consegue me ajudar durante a defesa. Por isso que o básico ali é importante e sim, em todos os níveis que você mencionou. LT, né, o líder técnico, o PO, o SM, head, qualquer pessoa ter uma noção. Repito, não é ser especialista, não era abrir um Figma, mas é ter uma ideia, e por isso que a comunicação com o time ali, o convívio do dia a dia, né, principalmente, te faz ganhar essa experiência. Muito do que eu conheci um pouquinho até hoje, e eu digo que é bem pouco mesmo, de UX, vem desse convívio diário dos projetos que eu passei que tinham um X todos os dias, né, na daily. Não era aquele X visita de médico, né, que ele vem, ele coloca uma tela e, ó, beleza, tô indo para outro projeto, e seja por qualquer motivo, tá? Não tô. A gente já passou por situações, você em conjunto, que, não, tem que ir para outro projeto, porque a gente estava sem um time completo, né, não estava faltando, de fato, pessoas no nosso time, seja porque o projeto não contemplava aquele orçamento previsto de UX, né, e infelizmente a gente esbarra, às vezes, nesse sentido. Então, quando você tem essa pessoa, essa figura constantemente, o time tem a ganhar também. Todo mundo ganha, né? A troca ali, ela é mútua. Todo mundo aprende um pouquinho com o outro. Aí, fazendo uma brincadeira aí, que se a gente levar em consideração o nosso amigo em comum sobre a questão do especialista, né? E você sabe de quem que eu tô falando, nosso amigo Vespa, que ele sempre falava que se você leu sobre o assunto, você já é especialista, né? Ele sempre fazia essa brincadeira, o negócio falou, sabe falar o X, você já sabe que é o X, você já é um especialista.
Bom, mas brincadeiras à parte aí, Gualda, Cara, e aí trazendo um pouco para essa questão do que a gente comentou ali, que eu comentei aqui sobre a questão da inteligência artificial, né, que nesse ano de 2023 está ganhando muita força, ela já vinha ganhando força ali em 2022, mas nesse ano agora, de 2023, ganhou muito mais potência, a gente está vendo muito mais ferramentas e tecnologias avançando com relação a essa área. Como que você enxerga, como é que vai ser o nosso trabalho daqui para frente com essas ferramentas, cara? Você acha que... Porque eu vejo muitas pessoas preocupadas em perder o trampo, tudo. E, cara, fazendo teste no ChatGPT, por exemplo, ele escreve código pra mim. Então, por exemplo, me gera um código aí de JavaScript de uma modal, tamanho tanto por tanto, assim, assado, mano, o bagulho vai lá e escreve, mano, tá ligado? Então, tipo, como que vai ser isso aí? Como é que você enxerga, né, esse futuro nosso pra nossa área aí de produto, tecnologia, design e etc? Ah, legal. Esse é um ponto importante que provavelmente vai gerar polêmica, hein? Talvez tenha que gravar um episódio só para depois tratar das polêmicas que pode vir a gerar. Mas tentarei não polemizar esse objetivo. Para mim, ela vai vir como uma ferramenta de apoio, tá, Luan? Ela não é uma ferramenta decisória. Como várias outras que a gente usa no apoio do dia a dia. Ela é algo mais robusto do que a gente já teve até hoje? Com certeza. Se alguém ainda não foi ali brincar no ChatGPT, arruma um tempinho, tira a curiosidade, vai lá brincar, e vocês vão entender um pouquinho do porquê que eu estou mencionando isso, que está bem diferente, né? Então, assim, para mim, ela vai vir como apoio. Agora, você me perguntou, né? Tem receio do seu emprego? Você acha que você vai perder sua posição? Então, vamos falar do X aqui, que é o nosso papo, né? Nosso papo de UX, que é basicamente o seguinte. Eu não vejo, por exemplo, o ChatGPT, né, que está bem famoso aí no momento que a gente está gravando esse episódio, tomando as decisões por si só, numa definição, por exemplo, de um conjunto de telas para uma navegação de e-commerce, tá? Pegando um case aleatório, tá? Ou para um banco, por exemplo. Eu não vejo. Mas, para o time de UX, eu vejo ele, por exemplo, apoiando na geração de conteúdo, numa imagem, num som, ou algo nessa linha, você está entendendo? Uma construção de definições, um apoio na tomada de definição. Vale lembrar que as tomadas de decisões, elas ainda serão humanas, na minha opinião, tá? Eu não consigo ver isso num curto prazo, eu não vou nem falar médio, porque hoje em dia as coisas estão mudando muito rápido, então eu estou sempre no curto, né? Num curto prazo, isso mudando. Então, assim, você vai entrar lá no ChatGPT, pô, precisava de uma imagem bacana aqui para fazer a apresentação para o cliente hoje. Você vai lá e vai buscar. Sabe? Talvez você não vai usar mais aqueles sites de imagens gratuitos que tinha. Você busca no ChatGPT, ChatGPT, me gera uma imagem que tenha o ursinho carinhoso com fundo azul e que tenha bolas saltitantes. Beleza, ele vai se virar e vai buscar lá. E tem um outro ponto importante que às vezes o pessoal se pega, e é bom ter isso em mente, né? Quem está nos ouvindo, nesse momento, o ChatGPT, né, e as demais linguagens de inteligência artificial aqui que tá no mercado, elas trabalham com o retrato do passado, né? E o ser humano, ele sempre gosta de algo um pouco mais disruptivo, né? Algo mais inovador. Então, se você é um propositor e você é um criador, né? Principalmente a pessoa de design, né? Ele tem que vir com algo inovador, né? Eu vou trazer a brincadeira de novo. Me surpreenda, né? Do Mastercard. Me surpreenda. Enquanto cliente, eu gero expectativa em cima de você, né? Então, eu não vejo, por exemplo, a inteligência artificial entregando essa expectativa ao máximo. Eu vejo ela como um complemento, como eu acabei de colocar. Então, ela vai te complementar. A geração do código, se você olhar, ela é importante, ela é relevante, mas ela não é determinante. E esse é o ponto que tem que ficar na mente de todo mundo. Ela jamais pode ser determinante. O júnior, né, e aí pegando aqui papéis, né, o júnior ele não pode usar isso como início de carreira e tomar como base. Porque ele precisa entender os fundamentos da linguagem que ele está trabalhando. Java, Node, .NET, seja o que for. Ele precisa entender o fundamento dessa linguagem. Segundo, a pessoa mais experiente, com um pouquinho de consciência, ela também não vai pegar aquele código gerado no ChatGPT, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para dentro da implementação. Por um motivo muito básico. Eu nem vou entrar em méritos aqui, né, que já há uma discussão a respeito, por exemplo, de direito de uso, né, dos códigos, né, de propriedade intelectual, que isso vai acabar gerando ainda muita discussão. Eu acho que essa discussão ainda não está nem no começo, para falar, está só engatinhando, mas falando especificamente sobre a forma correta de utilizar o código que você está implementando. Se você, enquanto uma pessoa experiente, que, via de regra, né, olhando para a nossa área, acaba sendo uma pessoa muito bem remunerada para isso, né, ou é cobrada significativamente para isso, você acaba olhando pro código e vai falar assim, ó, isso daqui está errado.
Você tem essa obrigação de fazer. Você pode usar como acelerador? Pode. Você pode estar atrasado num projeto ali? Pode. A gente sabe que tem gente fazendo isso. Agora, o que você não pode tomar isso é como determinante. Fazer o Ctrl+C, Ctrl+V sem saber se aquilo está correto, se segue padrões determinados pela própria comunidade. Você tem comunidade que você, enquanto pessoa experiente, ajudou a construir. Porque se chegou aonde chegou sem o ChatGPT, foi porque tinha uma interação humana fazendo essa análise. Muito bom, cara. E brincando um pouquinho ali com o ChatGPT, eu peguei uns textos meus, assim, e pedi pra ela dar uma incrementada, sabe? Fica muito legal, cara. E aí, igual você falou, você vira um analista, né? Porque aí eu também peguei o que gerou, mas modifiquei pra dentro do que eu queria. Eu Ctrl+C, Ctrl+V... acaba, igual você falou, acaba que pode impactar de forma negativa e não positiva, principalmente em código, porque tem muito contexto ali do código, não é só uma coisinha simples. Claro que coisinha simples vai ser um acelerador, como você falou, vai avançar muito mais rápido. Cara, antes da gente finalizar, queria que você deixasse uma dica final aí para quem tá no começo de carreira aí dentro da área, tanto da área de design como tecnologia, produto digital. Que dica que você pode dar para essas pessoas que estão nos ouvindo, que tá aí nesse começo dessa jornada profissional, que talvez seria uma dica que você daria para você mesmo, se você estivesse começando hoje, assim, e ouvindo esse episódio aqui? Legal, Luan. Isso é uma boa pergunta e vou tentar fazer até uma reflexão. O primeiro ponto é entenda quem está à sua volta, né? Então, conheça as pessoas que estão à sua volta, que estão dispostas a te ajudar e se agarrem nela. Essas pessoas elas vão ser muito importantes no decorrer da sua jornada. Mesmo que você trabalhe apenas 6 meses com elas, essas pessoas elas vão te dar uma base para você seguir. Se comunique. Vou terminar de novo repetindo. Se comunique, converse. Tendo dúvida, pergunta. O melhor momento de fazer uma pergunta é quando você tem a dúvida. Por quê? Você vai provocar, inclusive, a outra pessoa. Ela não é obrigada a te dar a resposta naquele momento, porque ela também não vai saber. Então, estar se comunicando e estar se interagindo. Estudar, eu não preciso nem, que seria quase chovendo molhado se eu falar alguma coisa para o pessoal estudar aqui, né? Eu espero que todo mundo aqui esteja nessa constante, né? Um pouco mais e um pouco menos. Não desanimem se em algum momento da sua carreira, no começo, no meio ou no fim, né? Eu não sei em que ponto você está aí já nos ouvindo, você cruzar com algumas pessoas que podem te desanimar. Isso vai acontecer, né? Pessoas que vão te desmotivar, pessoas que às vezes vão te usar aí, eu vou usar um termo aqui, desculpa aí, Luan, mas um termo, vão ser meio babacas com você, né? Durante o dia a dia ali, e você tem que ignorar, você tem que entender que isso faz parte do jogo. Você não precisa aceitar, é o que eu costumo brincar, você não precisa levar a pessoa para casa, né? Mas você tem que aprender a conviver com esse tipo de pessoa, porque isso vai ter em qualquer lugar ou em qualquer momento da sua vida. Procure estar próximo das boas pessoas que vão conseguir te guiar na sua carreira e vão te levar para um futuro aí promissor, aplicando. E, principalmente, não esqueça de você que está no começo, que recebeu esse conhecimento, de replicar isso lá na frente. Sempre que você tiver oportunidade, tem sempre alguém precisando aprender alguma coisa. Hoje é você, amanhã é alguém que está vindo depois de você. Gualda, mais uma vez, muito obrigado aí por ter participado aqui do Papo de UX. Eu gostei bastante de ter trocado essa ideia com você. Fazia até, inclusive, tempos que a gente não trocava bastante ideia. Para quem tá nos ouvindo, a gente ficou praticamente quase 1 hora conversando antes de gravar sobre assuntos pessoais nossos, né? Colocando o papo em dia sobre várias coisas que fazia tempo realmente. A gente às vezes trocava ideia ali no WhatsApp, mas sem ter uma call ali. Isso que a gente é amigo, padrinho de casamento, mas a correria do dia a dia acaba que a gente não se comunicava tanto e hoje a gente aproveitou nesse momento de gravação para colocar ali os papos em dias, né? Não só o papo de UX, como os papos pessoais nossos ali também. E deixa agora as suas redes sociais aí pra galera que gostou de te ouvir aqui, quer trocar uma ideia com você, quer marcar um café virtual ou um café presencial, quer conhecer um pouco mais sobre você, teve algumas dúvidas aqui, quer tirar contigo, onde essa galera pode te achar aí? LinkedIn, Instagram, site, blog, o que você quiser divulgar, fique à vontade. Bacana, Luan. Bom, prazer foi meu aí, agradeço mais uma vez pelo convite e foi muito bom o papo mesmo que a gente estava precisando aí, colocar a conversa em dia. Bom, para me achar hoje, Twitter, né, Begualda, Instagram também, Begualda, no LinkedIn, vocês vão me encontrar por Bruno Gualda, tá? Fiquem à vontade para me contactar. E meu blog está um pouquinho desatualizado, mas pretendo retomá-lo em breve. Eu também tenho um blog lá postando um pouquinho sobre as experiências que eu já tive aí, o que eu vim implementando, é brunogualda.com.br/blog. É isso, pessoal.
Pô, valeu mais uma vez e valeu também a todo mundo que está nos acompanhando aqui neste episódio do Papo de UX. E lembre-se de você dar o like aí na plataforma de podcast que você está ouvindo e também pegar esse link e compartilhar com mais pessoas. Lembrando que nós estamos com um e-book gratuito sobre as 10 heurísticas de Nielsen e você pode baixar lá pelo link que está na bio do nosso Instagram. E para quem gosta de me ouvir e quer me assistir também, tem um outro podcast que eu faço com o David Art, que vocês já devem conhecer, que tem muita gente que está seguindo a gente aqui, né? Então eu acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo já conhecem, mas vale sempre reforçar que é o Semiose Podcast, que você pode estar colocando lá no YouTube e assistir a gente, que várias pessoas legais também estão passando por lá. E se você quiser ouvir o Bruno Gualdo de novo aqui, manda lá pra mim também. Fala, cara, eu quero ouvir o Gualdo de novo, fala lá sobre essas questões de tecnologia, produto e tal, que é muito legal trazer pessoas de outras áreas, né, pra estar compartilhando conhecimento aqui dentro desse universo de UX e não ficar só dentro da bolha de design, né? Então, quem quiser ouvir de novo o Gualda ou quiser ouvir outras pessoas também, temas que você quer indicar pra gente, tá falando aqui no nosso podcast, manda pra mim lá no nosso Instagram, @papo de UX, ou no meu LinkedIn lá também, que você pode me adicionar, que é o Luan Matheus. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.